Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, torne-se um membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Tenham bons sustos. Meu nome é João e eu dirijo o caminhão há mais de 15 anos. Comecei nessa vida quando era jovem, lá pelos 20, achando que era só uma forma de ganhar dinheiro rápido. Mas a estrada te engole, sabe? Virou minha vida. Eu rodo o Brasil inteiro, de São Paulo até o norte, carregando de tudo. Grãos, máquinas, contêineres cheios de mistérios que eu nem quero saber o que tem dentro. O que eu gosto mesmo é da solidão. Só eu, o ronco do motor, o asfalto infinito e o rádio chiando músicas antigas. Mas tem noites que a estrada te mostra o lado escuro dela. E foi numa noite assim que tudo aconteceu. Vou contar para vocês, passo a passo, como se eu estivesse revivendo aquilo agora. Porque, cara, eu ainda acordo suando frio quando lembro. Era uma quinta-feira, final de novembro de 2024. Eu tinha pego uma carga em Campinas, uns equipamentos pesados para uma construtora em Mato Grosso. O prazo era apertado, então decidi rodar de noite. Saí por volta das 22 horas. O caminhão Scania vermelho, meu velho companheiro, com o tanque cheio e um pacote de bolachas no banco do passageiro. A BR-153 estava tranquila no começo. O trânsito de São Paulo já tinha diminuído e eu me sentia no controle. Acendi um cigarro. Eu sei, não devia, mas ajuda a ficar acordado. E liguei o rádio na frequência AM, daqueles programas que falam de caminhoneiros e tocam sertanejo raiz. A noite estava escura como breu, sem lua, só as estrelas piscando lá em cima e o farol alto cortando a escuridão como uma faca. Eu dirigia devagar, uns 80 km/h, porque a estrada ali tem curvas traiçoeiras e buracos que aparecem do nada. Depois de umas 2 horas, parei num posto de gasolina daqueles bem isolados, perto de uma cidadezinha chamada Mirassol. O lugar era iluminado por lâmpadas fluorescentes piscando e tinha uns 3 caminhões parados. Desci para esticar as pernas, comprar um café preto forte e um sanduíche de mortadela. O atendente, um cara magro com barba por fazer, me olhou de soslaio enquanto eu pagava. "Boa noite, parceiro. Tá indo pra onde?" "Mato Grosso. Longe pra caramba." Ele riu, um riso seco. "Cuidado com a estrada depois de Araraquara. Tem uns boatos de assaltos por ali. Uns caras parando caminhões com falsos acidentes." Eu dei de ombros. Já tinha ouvido isso 1000 vezes. Valeu o aviso, mas eu tô armado com meu bom senso. Voltei pro caminhão, liguei o motor e parti. O café queimava a língua, mas me mantinha alerta. O rádio agora chiava mais, e eu sintonizei numa estação que contava histórias de terror. Daqueles programas de madrugada que misturam lendas urbanas com depoimentos de ouvintes. O locutor falava baixo, como se estivesse contando um segredo. E agora, ouvinte, a história de um caminhoneiro que viu uma mulher de branco na beira da estrada e nunca mais foi o mesmo. Eu ri sozinho. Besteira. Mas sabe como é? A mente prega peças quando você está sozinho. Uns 40 minutos depois, passando por uma área de mata fechada, vi algo no acostamento. Um clarão rápido, como um reflexo de luz. Pisquei os olhos, achando que era cansaço. Mas aí veio de novo, uma lanterna piscando lá na frente, uns 200 metros adiante. Diminuí a velocidade, o caminhão gemendo com os freios. Podia ser alguém precisando de ajuda, um carro quebrado, talvez. Cheguei mais perto e vi um sedã preto capotado no barranco com as rodas pro ar, fumaça saindo do motor. Meu coração acelerou. Parei o caminhão no acostamento, liguei o pisca-alerta e peguei o celular. Sem sinal, claro, no meio do nada. Desci com cuidado, o ar frio da noite batendo no rosto, cheirando a terra úmida e borracha queimada. "Ei, alguém aí? Tá tudo bem?" Nenhuma resposta. Me aproximei do carro, o farol do caminhão iluminando a cena. O sedã era novo, placa de São Paulo, mas estava amassado como lata de refrigerante.
Olhei pela janela quebrada. Vazio. Ninguém dentro. Estranho. Talvez o motorista tivesse saído para pedir ajuda. Mas onde? A mata era densa, escura, e não tinha sinal de pegadas. Foi aí que ouvi. Um ruído baixo, como um sussurro vindo da floresta. Parei, o suor escorrendo pelas costas, apesar do frio. Ei, você tá machucado? Gritei de novo. Silêncio. Então, outro som. Galhos quebrando. Passos leves. Alguém se aproximando. Meu instinto gritou para voltar para o caminhão, mas eu sou teimoso. Peguei a lanterna do bolso e iluminei a mata. Nada. Só sombras dançando com o vento. Merda, murmurei. Voltei para o caminhão, mas antes de subir, olhei para o sedã de novo. Algo brilhava no chão. Um celular. Peguei ele, tela rachada, mas ligado. Tinha uma mensagem aberta. Chegando em 10 minutos. O pacote está no porta-malas. Não falha. Remetente. Desconhecido. Meu estômago revirou. Que pacote? Olhei para o porta-malas do sedã, entreaberto. Com o coração na boca, abri um pouco mais. Dentro, uma mala preta, zíper meio aberto. Dinheiro. Maços de notas de 100, sujos de terra, milhares, talvez milhões, e ao lado, um revólver. Puta que pariu. Isso não era acidente, era armação. Alguém tinha capotado de propósito para parar caminhões como o meu. Assalto, sequestro, droga. Meu cérebro corria a mil. Larguei a mala e corri para o caminhão. Mas antes de ligar, ouvi vozes. 2, baixas, vindas da mata. Ele pegou. Vamos agora. Entrei no cabine, tranquei a porta e girei a chave. O motor roncou alto e eu acelerei como louco, os pneus cantando no asfalto. No retrovisor, vi 2 figuras saindo da mata. Homens encapuzados, um com uma lanterna, o outro com algo que parecia uma arma. Eles correram para o sedã, mas eu já estava longe. Meu coração batia como um tambor. Liguei o rádio CB, daqueles que caminhoneiros usam para se comunicar. Alô, alô, alguém na escuta? Tem assalto na BR-153, quilômetro 250, carro capotado falso. Uma voz chiada respondeu. Cópia, irmão. Tô a 20 quilômetros daí. Chamo a polícia. Mas a polícia demoraria. E eu ainda tinha horas de estrada pela frente. O caminhão voava a 100 km/h. As curvas me jogando de um lado para o outro. Olhei no retrovisor de novo. Faróis. Um carro atrás de mim, acelerando. O sedã? Não, era um SUV preto, sem placa visível. Eles me seguiam. Pisei fundo. A estrada era reta agora, mas com neblina começando a baixar. O SUV se aproximava, os faróis altos me cegando pelo espelho. Buzinei, mas nada. Eles emparelharam e eu vi. Vidro abaixado, um braço com uma pistola apontada. Um tiro ecoou, acertando o paralama. Filho da puta! Gritei, desviando pro acostamento. O caminhão balançou, mas eu mantive o controle. Liguei pro 190 no celular. Milagre, sinal voltou. Polícia! Tô sendo perseguido na BR-153. Atiraram no meu caminhão. A operadora. Fique calmo, senhor. Qual sua localização exata? Perto de São José do Rio Preto. SUV preto sem placa. Enquanto falava, outro tiro. Vidro lateral estilhaçou. Cacos voando no meu braço. Sangue. Dor aguda, mas ignorei. Acelerei mais, o motor protestando. O SUV tentou me fechar, mas eu era maior. Empurrei eles pro lado, o metal rangendo. Eles rodopiaram, saíram da pista. Alívio momentâneo. Mas e se tivesse mais? Continuei rodando, o braço doendo, o vento entrando pelo vidro quebrado. Parei só no próximo posto, lotado de caminhoneiros. Contei a história, eles chamaram a PRF. Os policiais chegaram em 20 minutos, anotei tudo. O sedã, o dinheiro, as vozes. Investigaram. Descobriram que era uma quadrilha de roubo de cargas. Usavam acidentes falsos para parar os caminhões, roubavam a carga e sumiam. O pacote era suborno ou algo pior. Drogas misturadas no dinheiro. Eu escapei por pouco. Se não tivesse visto a mala, talvez tivessem me pego. Hoje ainda dirijo. Mas toda noite escura, quando vejo um clarão na estrada, meu coração acelera. A estrada é assim. Te dá liberdade, mas cobra caro.
Se você é caminhoneiro, sabe do que estou falando. Cuidado aí fora. E se ouvir vozes na mata, acelera. Agora, respirando fundo, termino aqui. Essa história me levou de volta àquela noite. Foram horas que pareciam eternas, mas na estrada o tempo é relativo. Fiquei com uma cicatriz no braço, mas o pior é na mente. Obrigado por ouvir. Espere, não terminei. Tem mais. Uns meses depois, recebi uma ligação anônima. Voz distorcida. Você viu o que não devia. Cuidado com a próxima carga. Desliguei, troquei de número. Mas e se eles souberem? E se a próxima viagem for a última? Não, parei com isso. Foque no asfalto. Mas confesso, às vezes, no silêncio da cabine, ouço aqueles passos na mata de novo. E me pergunto se escapei mesmo. Ou se eles ainda estão por aí, esperando a curva certa. Meu nome é Márcio, e eu dirijo caminhão há quase 20 anos. Moro em Praia Grande, no litoral de São Paulo, mas passo mais tempo na estrada do que em casa. A vida de caminhoneiro é dura. Noites sem dormir, costas doendo e uma solidão que corrói a alma. Eu carrego de tudo, de frutas podres a cargas que fedem à morte. Às vezes literal, quando transporto para frigoríficos. Mas nada me preparou para aquela noite de janeiro de 2026. Era uma sexta-feira, por volta das 2 da manhã, e eu estava rodando pela BR-101, voltando do sul para o litoral paulista. O caminhão, um Volvo velho com motor roncando como um animal ferido, estava carregado de carne fresca. Ou pelo menos era o que diziam os papéis. Vou contar tudo como aconteceu, porque ainda sinto o cheiro no nariz e ouço os sons na minha cabeça. Se você acha que é invenção, bom para você. Para mim, é pesadelo vivo. Tudo começou normal. Saí de Florianópolis no fim da tarde, o sol se pondo laranja no horizonte, pintando o mar de sangue. Parei para jantar num boteco de beira de estrada, daqueles com luzes neon piscando e moscas zumbindo em volta da carne assada. Comi um bife duro, bebi um café amargo e parti. A estrada estava vazia, só eu e o asfalto molhado da garoa fina. Liguei o rádio CB para ouvir os companheiros, mas só chiado. Alô, alô? Alguém na escuta? Nada. Troquei para o AM, um programa de mistérios daqueles que falam de assombrações na estrada. O locutor sussurrava: cuidado com as curvas da Serra do Mar. Dizem que almas perdidas pedem carona e nunca descem. Ri sozinho, acendendo um cigarro. Besteira de supersticioso, mas o cansaço estava batendo, os olhos pesados. Uns 50 quilômetros depois, na parte mais isolada da serra, vi algo no acostamento. Um vulto branco, parado como uma estátua. Diminuí a velocidade, o caminhão gemendo nos freios. Podia ser um pedestre, alguém com pneu furado. Mas à medida que me aproximava, o farol alto iluminou. Uma mulher de vestido branco sujo de lama, cabelo preto comprido cobrindo o rosto. Ela estava de pé, imóvel, braços caídos ao lado do corpo. Parei a uns 10 metros, buzinei leve. Ei, moça! Precisa de ajuda? Ela não se mexeu. Desci do caminhão com cuidado, o ar úmido da serra grudando na pele, cheirando a terra molhada e algo podre, como carne estragada. Peguei a lanterna do painel e iluminei ela. O vestido era rasgado, pés descalços cheios de cortes. Moça, tá machucada? Cheguei mais perto, o coração acelerando. Ela ergueu a cabeça devagar, o cabelo se abrindo como cortina. O rosto, Deus, o rosto. Pálido como cera, olhos vazios, pretos como poços sem fundo, a boca entreaberta, dentes amarelados e um sorriso que não era humano, torto, como se os músculos tivessem sido costurados errado. Meu estômago revirou. Você tá bem? Ela não respondeu, só estendeu a mão, palma para cima, como pedindo carona. Instinto gritou para voltar, mas sou idiota, pensei que era uma vítima de acidente. Entra, eu te levo para o próximo posto. Abri a porta do passageiro e ela subiu devagar, movimentos rígidos, como uma boneca quebrada. Sentou sem dizer nada, o vestido molhado pingando no banco.
O cheiro, o cheiro. Podre, como carne velha misturada com formaldeído. Meu nariz queimou. Liguei o motor e parti, tentando puxar conversa. O que aconteceu? Acidente? Silêncio. Olhei de relance. Ela estava olhando para frente, mãos no colo, unhas pretas de sujeira. Meu nome é Márcio. E o seu? Nada. O rádio chiou de repente, uma voz distorcida. Mulher. Estrada. Morta. Desliguei rápido. A serra estava escura agora, neblina baixando, os faróis cortando fantasmas de árvores. Uns minutos depois, ela murmurou algo baixo, rouco. Fome. Parei de respirar. Que? Ela repetiu. Fome. Tanta fome. Olhei para o retrovisor interno e vi. A pele dela estava se movendo, como se algo rastejasse por baixo. Quer uma bolacha? Tenho aqui. Estendi o pacote, mas ela ignorou. Em vez disso, virou o rosto para mim devagar. Os olhos agora tinham veias vermelhas pulsando. Carne, fresca. Meu sangue gelou. Olhei para o painel, a temperatura do refrigerador da carga estava normal, mas o cheiro podre estava mais forte. Moça, você está bem? Vou parar no próximo. Ela riu, um som gorgolejante como água suja no ralo. Parar? Não para. Dirige. Tentei ignorar, pisar fundo, mas aí veio o som, um estalo como osso quebrando. Olhei. Ela estava mordendo o próprio dedo, a unha saindo, sangue escuro escorrendo. Para com isso! Gritei, desviando o olhar. A neblina engrossou, a estrada virando um túnel branco. O caminhão balançava nas curvas e eu suava frio. Ela murmurou de novo. Eu morri aqui há anos. Acidente, caminhão de carne, como o seu. Meu coração parou. Lembrei de uma notícia velha. Um acidente na serra, um caminhão de frigorífico capotado, motorista e passageira mortos. A mulher era... não, impossível. Você está delirando. Vou chamar ajuda. Peguei o celular, sem sinal. Claro. Então, o pior. Ela estendeu a mão para o meu braço, unhas cravando na pele. Dor aguda, sangue quente escorrendo. Fome, sua carne. Puxei o braço, o caminhão guinando. No retrovisor vi algo horrível. A boca dela se abrindo mais, mandíbula estalando, dentes afiados como de animal. Ela se inclinou para mim, o cheiro de decomposição sufocante. Acelerei, mas a estrada estava escorregadia. Outro estalo, ela mordeu o ar, perto do meu ombro. Pânico total. Sai! Sai do caminhão! Gritei, abrindo a porta do passageiro com o joelho. Ela riu de novo, agora alto, ecoando na cabine. Não posso! Você me levou! O caminhão derrapou numa curva, pneus gritando. Vi o abismo da serra do lado. Freiei forte, mas ela pulou em mim, mãos frias no pescoço, unhas rasgando. Lutei, o volante girando louco. O caminhão bateu no guarda-rail, metal rangendo. Acordei horas depois, o sol nascendo fraco. O caminhão estava parado no acostamento, porta aberta, vidro trincado. Meu braço sangrando, marcas de unhas, profundas, infeccionadas. Dela, ninguém. A polícia chegou, chamada por outro motorista. Acidente? Alguém com você? Neguei, mas eles checaram a carga. A carne. Parte dela estava mordida, como se animais tivessem entrado. Mas o refrigerador estava lacrado. Investigaram. Sim, havia uma lenda na serra. Uma mulher morta num acidente de caminhão há 10 anos, corpo nunca encontrado inteiro. Diziam que ratos a devoraram no local. Mas era só lenda, né? Voltei para Praia Grande, mas não durmo mais. Toda noite sinto fome. Uma fome que não é minha. E às vezes, no espelho, vejo minha pele se movendo. Como se algo estivesse dentro, esperando. Se você é caminhoneiro, cuidado com caronas na serra. Algumas almas não querem só uma viagem, querem sua carne. E eu ainda dirijo, mas agora carrego um crucifixo no painel e rezo para que ela não volte, porque no fundo sei que ela está lá fora, faminta. Meu nome é Guilherme, moro em Guarulhos. A estrada é minha casa de verdade.
Dirijo o caminhão há quase 20 anos, conheço cada buraco, cada curva, cada trecho que parece engolir o tempo. Isso aconteceu há poucas semanas, no fim de dezembro de 2025. Eu tinha pegado uma carga simples, caixas de eletrodomésticos de São Paulo para Joinville, Santa Catarina. Nada pesado, nada que cheirasse mal, nada que desse dor de cabeça. Saí de noite, como sempre, para evitar o trânsito da capital. Peguei a BR-116, a Regis Bittencourt, descendo a serra em direção ao sul. A noite estava clara, lua cheia iluminando as montanhas como se fosse dia, mas com um brilho frio, quase prateado. O caminhão, o mesmo Volvo velho, ronronava tranquilo. Eu ouvia um podcast de histórias reais de caminhoneiros, daqueles que misturam causos engraçados com coisas estranhas que ninguém explica. Tudo normal até passar por Miracatu, já na parte mais baixa da serra. O rádio CB estava silencioso, só um chiado baixo de vez em quando. De repente, uma voz cortou o silêncio, clara, masculina, com sotaque carregado do interior. Alô, alô, alguém na escuta? Tô aqui no quilômetro 420, preciso de ajuda. O caminhão parou, não liga mais. Fiquei atento, parecia um companheiro em apuros. Respondi, cópia, irmão. Aqui é o Guilherme, descendo a Regis. Tô no quilômetro 450, mais ou menos. O que aconteceu? Motor fundiu? Silêncio. Só chiado. Chamei de novo. Alô, ainda tá aí? Nada. Pensei que tinha perdido o sinal. Acontece muito na serra. Continuei dirigindo, mas fiquei com aquilo na cabeça. Uns 20 minutos depois, a mesma voz voltou, idêntica. Alô, alô, alguém na escuta? Tô aqui no quilômetro 420, preciso de ajuda. O caminhão parou, não liga mais. Meu braço arrepiou. Era exatamente a mesma frase, palavra por palavra, mesma entonação, até o pigarro no final, como se fosse uma gravação. Respondi de novo, mais alto. Ei, parceiro, tô ouvindo você. Já tô passando pelo KM 430. Me dá mais detalhes que eu paro para ajudar. Silêncio de novo. O coração começou a bater mais forte. Diminuí a velocidade, olhando os marcadores de quilometragem. Quando cheguei no quilômetro 420, reduzi para 40 km/h. Farol alto ligado, procurando algum caminhão parado no acostamento. Nada. Só mato dos dois lados, a lua iluminando a pista vazia. Nenhum sinal de pneu, nenhuma luz de pisca-alerta, nada. Passei direto, pensando que o cara já tinha sido socorrido. Mas aí, uns 15 minutos depois, a voz voltou. Mesma frase, idêntica. Alô, alô, alguém na escuta? Tô aqui no quilômetro 420. Parei o caminhão no acostamento, o coração na boca. Liguei o pisca-alerta, peguei o celular, sinal fraco, mas tinha. Chamei no CB de novo. Quem tá falando aí? Repete a mensagem, mas me diz seu nome, placa, algo. Silêncio. Tentei outras frequências. Perguntei se alguém mais estava ouvindo aquele chamado. Um outro caminhoneiro, lá de cima da serra, respondeu. Negativo, Guilherme. Só chiado aqui. Continuei rodando, mas agora com um peso no peito. A voz voltou mais 4 vezes, sempre a mesma, sempre pedindo ajuda no quilômetro 420. Cada vez que eu passava por um trecho parecido, eu olhava, procurava. Nada. Comecei a pensar que era brincadeira de rádio pirata, ou interferência de alguma estação antiga, mas era perfeita demais, humana demais. Cheguei em Registro, parei num posto 24 horas daqueles grandes, com restaurante lotado de caminhoneiros. Desci, tomei um café, perguntei para os colegas. Alguém ouviu um chamado estranho no CB hoje? Cara pedindo ajuda no quilômetro 420 da Regis? Um veterano, o seu Zé, de barba branca e olhos fundos, me olhou longo antes de responder. Ouviu, né? Ele baixou a voz. Todo mundo que roda essa serra de noite já ouviu. Uma hora ou outra. É o seu Geraldo. Quem? Geraldo era caminhoneiro, como a gente. Anos 80, mais ou menos. Tava descendo com carga de madeira, caminhão velho, freio falhou na curva do quilômetro 420. Capotou, caiu no barranco. Morreu na hora. Dizem que o rádio dele ficou ligado.
transmitindo o pedido de ajuda até a bateria acabar. Mas tem noite que volta. Sempre a mesma mensagem gravada no ar, sei lá. Quem ouve passa pelo quilômetro 420 e não vê nada. Mas quem para? Bom, melhor não parar. Eu ri nervoso. Besteira, seu Zé. Deve ser eco de transmissão antiga, essas coisas acontecem. Ele balançou a cabeça. Pode ser, mas eu parei uma vez em 1998. Desci, procurei no barranco. Achei só um pedaço de placa enferrujada, com o nome Geraldo escrito à mão. Guardei até hoje no painel, e desde então nunca mais ouvi a voz. Voltei para o caminhão com o café esfriando na mão. Liguei o motor, parti. A voz não voltou mais naquela noite. Cheguei em Joinville de manhã, entreguei a carga, dormi num hotelzinho. Mas nos dias seguintes, toda vez que pegava a Regis à noite, eu ficava esperando. Às vezes ouvia, às vezes não. Uma semana depois, numa noite chuvosa, ouvi de novo. Mas dessa vez, quando respondi, veio algo diferente. Depois da frase de sempre, um sussurro baixo, quase inaudível. Obrigado por ouvir. Agora eu sei que não tô sozinho. Desde então não ouvi mais, mas guardei uma coisa. No acostamento do quilômetro 420, na volta, parei rápido só para olhar. No barranco, meio escondido no mato, vi algo brilhando. Desci, peguei. Era um pedacinho de metal retorcido, parte de uma placa antiga. Tinha letras quase apagadas. Geral. Guardo no painel agora junto com o crucifixo. Não sei se é coincidência, se é eco, se é alma penada. Só sei que a estrada guarda vozes. E às vezes, quando você responde, elas escutam de volta. Se você roda a Regis de noite e ouvir alguém pedindo ajuda no km 420, responde se quiser. Mas não pare, ou pare. Depende do que você quer carregar para o resto da vida. Eu ainda dirijo. Mas agora, quando o CB chia, eu escuto com mais atenção. Porque talvez o Geraldo só quisesse saber que alguém lembra dele. E eu lembro. Meu nome é Roberto e eu dirijo o caminhão há mais de 25 anos. A maior parte da minha vida é passada na boleia, rodando o Brasil de norte a sul. Eu carrego cargas pesadas, tipo minério ou madeira, e aprendi a lidar com tudo. Chuva torrencial, neblina que engole o mundo e até assaltos que te deixam com o coração na boca. Mas o que aconteceu em fevereiro de 2024, na BR-101, perto da divisa com o Rio de Janeiro, não foi nada disso. Foi algo que fede a morte, algo que rasteja na sua mente como vermes num corpo podre. Vou contar tudo, como se eu estivesse revivendo na cabine escura, porque ainda sinto o cheiro no nariz e ouço os sons nos meus sonhos. Se você acha que é exagero, bom para você. Para mim, é o inferno que eu trouxe para casa. Era uma terça-feira chuvosa, por volta das 3 da madrugada. Eu tinha saído de Santos com uma carga de contêineres selados, daqueles que você não pergunta o que tem dentro, só assina os papéis e vai. O caminhão, um Mercedes-Benz robusto, com um motor diesel roncando grave, cortava a serra devagar. A chuva batia no para-brisa como dedos tamborilando, e o limpador rangia a cada passada. O rádio estava no CB, chiando conversas distantes de outros caminhoneiros. Cuidado no km 300, tem neblina grossa. Eu respondi, cópia, irmão, tô descendo devagar. Mas depois disso, só silêncio. Liguei pro AM, um programa de sertanejo modão, para espantar o sono. Uns 40 minutos depois, na parte mais isolada da serra, onde o mato é denso e o asfalto parece uma cobra enrolada nas montanhas, vi luzes piscando à frente. Pisca-alertas fracos, amarelados pela neblina que começava a baixar. Diminuí a velocidade, o caminhão gemendo nos freios hidráulicos. Podia ser um acidente, um pneu furado. Parei a uns 50 metros, liguei meus próprios piscas e desci com a lanterna na mão. O ar estava úmido, frio, cheirando a terra molhada e algo azedo, como leite talhado. Ei, alguém aí precisa de ajuda? Precisa. O que vi me gelou o sangue. Era outro caminhão, um Volvo antigo,
parado torto no acostamento, com a cabine escura e a porta do motorista entreaberta. A chuva escorria pelo metal enferrujado e tinha marcas de arranhões na lataria, profundas, como se garras tivessem raspado. Me aproximei devagar, a lanterna tremendo um pouco na minha mão. O motor estava desligado, mas o capô quente, vapor subindo. Olhei pela porta aberta. Sangue. Manchas escuras no banco, no volante, no painel. Gotas pingando no chão da cabine, misturadas com a chuva. Meu Deus! Murmurei. O cheiro era forte agora, ferroso, como abatedouro, misturado com decomposição. Nenhum corpo. Só sangue espalhado, como se alguém tivesse sido arrastado para fora. No chão, perto da roda, vi pegadas, grandes, deformadas, como pés descalços, mas com marcas de garras. Elas sumiam para o mato escuro. Meu instinto gritou para voltar para o meu caminhão e chamar a polícia, mas o celular não tinha sinal. Claro, no meio do nada. Peguei o rádio portátil do bolso. Alô, alô, emergência na BR-101, quilômetro 280, caminhão abandonado, sangue por todo lado. Alguém copia? Chiado. Nada. Foi aí que ouvi o primeiro som, um grunhido baixo, gutural vindo da floresta. Parei, o coração martelando no peito. Podia ser um animal, onça, cachorro selvagem, mas soava, humano, rouco, como alguém com a garganta rasgada. Iluminei o mato, olhos, 2 pontos vermelhos refletindo a luz, a uns 20 metros de profundidade. Sumiram rápido. Quem tá aí? Sai daí! Corri de volta para o meu caminhão, os pés chapinhando na poça, tranquei a porta, girei a chave. O motor roncou alto e eu acelerei, os pneus patinando na lama. No retrovisor, vi algo sair do mato. Uma silhueta alta, curvada, se movendo devagar para o asfalto. Humanoide, mas errado. Braços longos demais, pele pálida brilhando na chuva. Acelerei mais, o caminhão balançando nas curvas. Mas não acabou aí. Uns 10 quilômetros adiante, a chuva apertou e eu vi de novo, luzes piscando. O mesmo Volvo parado no acostamento. Impossível, sussurrei. Parei longe dessa vez, faróis altos iluminando. Mesma cabine, mesma porta aberta, mesmo sangue. Meu estômago revirou, desci rápido, lanterna em punho. As pegadas agora levavam para o meu lado da estrada e o grunhido veio mais perto, múltiplo, como se fossem vários. Voltei correndo, mas algo acertou a lateral do caminhão, um baque surdo, como o corpo batendo. Olhei pelo espelho. A coisa estava ali, grudada na carroceria, escalando. Vi de relance, rosto deformado, olhos vazios, boca aberta num sorriso cheio de dentes podres. Cheirava a carne podre, a decomposição. Acelerei louco, o caminhão guinando, a coisa escorregou, caiu no asfalto, mas no retrovisor vi ela se levantar, cambaleante, e começar a correr atrás, impossivelmente rápida para algo que parecia morto. O rádio chiou sozinho, uma voz rouca gorgolejante. Ajuda, fome, para... Era o motorista do Volvo? Ou algo imitando? Mudei de frequência, mas veio de novo. Para, vem comigo. Meu braço arrepiou inteiro. Pisei fundo, ignorando curvas, o abismo da serra piscando do lado. Outro baque, algo no teto, garras raspando o metal como unhas num caixão. O cheiro invadiu a cabine. Podridão sufocante. Freiei numa reta, o caminhão derrapando. A coisa rolou para frente, caindo no capô. Vi claro agora. Um homem, ou o que sobrou dele. Pele cinzenta, rasgada, olhos leitosos, como um zumbi saído de filme de terror. Mais real, fedendo a morte. Ele cravou as unhas no vidro, rachando-o, boca aberta num urro silencioso. Acelerei de novo, jogando ele pro asfalto. No retrovisor, ele se contorcia, ossos estalando, e se arrastava atrás. Só parei no próximo posto, horas depois, tremendo como vara verde. Contei para os policiais, mas eles riram. Cansaço, parceiro, alucinação. Investigaram o quilômetro 280. Nada.
Nenhum caminhão, nenhum sangue, mas eu sei o que vi. E agora, em casa, em Praia Grande, ouço os grunhidos à noite. Às vezes, no espelho, vejo minha pele mais pálida, como se algo estivesse se espalhando. E se eu trouxe aquilo comigo? E se a estrada me infectou? Ainda dirijo porque preciso comer. Mas toda noite chuvosa, quando vejo luzes piscando, eu acelero, porque algumas coisas na estrada não são acidentes. São convites para a morte. E eu quase aceitei. Meu nome é Jairo. Minha casa de verdade é a boleia. O cheiro de diesel, o ronco do motor, o asfalto que nunca acaba. Eu rodo cargas pesadas. Madeira, minério, contêineres lacrados que às vezes fedem a algo que você prefere não saber. Já vi de tudo nessa vida. Acidentes que viram ferro retorcido, assaltos com arma na cara, noites em que o sono pesa mais que a carga. Mas nada, nada mesmo, se compara àquela viagem de março de 2026. Foi na BR-116, a Regis Bittencourt, descendo a Serra do Mar em direção ao Paraná. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, porque ainda acordo no meio da noite com o coração disparado e o cheiro de podridão no nariz. Se você acha que é exagero de caminhoneiro velho, tudo bem, mas eu vivi isso, e vivo até hoje. Era uma quarta-feira à noite por volta das 23h. Eu tinha carregado em São Paulo um container refrigerado, daqueles que mantém temperatura baixa, com carne bovina, para um frigorífico em Curitiba. Os papéis diziam cortes resfriados, mas o cheiro que vazava pelos lacres era mais forte que o normal, um azedo que grudava na garganta. Saí tarde, porque o embarque atrasou, e decidi rodar direto para cumprir o prazo. A serra estava escura, lua nova, só os faróis altos cortando a neblina fina que começava a subir do vale. Liguei o rádio CB para ouvir os companheiros, mas só chiado. Troquei para o AM, um locutor falando baixo sobre crimes não resolvidos na estrada. Mais um corpo encontrado na Regis, motorista desaparecido, partes espalhadas. Desliguei rápido. Não precisava daquela merda na cabeça. A estrada estava vazia, como sempre naquela hora. Eu dirigia devagar, uns 70 km/h nas curvas, o caminhão balançando com o peso da carga. O motor Volvo ronronava grave e eu mastigava um chiclete para ficar acordado. Depois de umas 2 horas, passando pelo quilômetro 450, aquele trecho onde a serra aperta e o barranco despenca centenas de metros, vi algo no acostamento. Um clarão fraco, como um pisca-alerta morrendo. Diminuí a velocidade. Era um carro pequeno, um Fiat Uno antigo, capotado de lado, rodas para o ar. Fumaça fina saindo do motor. Meu coração acelerou um pouco. Acidente recente, talvez alguém precisando de ajuda. Parei o caminhão a uns 30 metros, liguei os piscas e desci com a lanterna na mão. O ar da serra era gelado, úmido, cheirando a pinheiro e terra molhada. Mas tinha outro cheiro por baixo, metálico, como sangue fresco. Me aproximei devagar, os botas esmagando o cascalho. Ei, alguém aí? Tá vivo? Nenhuma resposta. O Uno estava amassado feio, teto afundado, vidros estilhaçados. Olhei pela janela quebrada. O banco do motorista vazio, mas manchado de vermelho escuro. Sangue, muito sangue, escorrendo para o teto, agora virado para baixo. No banco do passageiro, uma forma encolhida, um corpo imóvel. Uma mulher, pelo cabelo longo. O rosto não dava para ver direito, coberto por algo viscoso. Peguei o celular, sem sinal, claro. O rádio do caminhão talvez pegasse alguém. Mas antes de voltar, ouvi um som. Baixo, molhado, como alguém arrastando algo pesado no asfalto. Virei a lanterna para o lado. Nada. Só a neblina rodopiando. Merda, murmurei. E corri para o caminhão. Tranquei a porta. Liguei o motor e acelerei. O coração na boca. No retrovisor, vi o Uno ficando pequeno, mas algo se moveu ali. Uma sombra saindo do carro, cambaleante. Continuei rodando, tentando me convencer que era Survivor, alguém ferido saindo para pedir ajuda.
Chamei no CB. Alô, alô! Acidente grave no Calome 450 da Regis. Uno capotado, sangue pra caramba. Alguém copia pra chamar a PRF? Uma voz chiada respondeu de longe. Cópia, Jairo. Tô subindo, aviso a polícia. Alívio momentâneo. Mas o cheiro do container parecia mais forte agora, vazando pela cabine. Abafei pensando que era imaginação. Uns 20 quilômetros depois, na descida mais íngreme, vi de novo. Outro clarão, pisca-alerta, diminuí, incrédulo. O mesmo Uno capotado da mesma forma, no mesmo ângulo. Não pode ser. Parei longe dessa vez, faróis iluminando. Mesma placa, SP algo, borrada de lama. Mesma fumaça. Meu estômago revirou. Desci armado com a lanterna e uma chave de roda, o suor frio escorrendo pelas costas apesar do frio. Me aproximei, mesmo sangue, mesma mulher encolhida. Mas agora, o corpo dela estava diferente. A cabeça virada num ângulo impossível, como se o pescoço tivesse sido torcido, e os olhos, abertos, vidrados, olhando direto para mim através do vidro quebrado. Recuei tropeçando. O som voltou. Arrastar molhado, mais perto. Iluminei o mato ao lado. Pegadas, humanas, mas erradas. Dedos longos demais, arrastando sangue. Elas vinham do barranco e sumiam na neblina. Quem tá aí? Sai daí, caralho! Gritei, a voz tremendo. Silêncio. Então um sussurro baixo feminino vindo do carro. Ajuda! Dói tanto. Corri pro caminhão, os pulmões queimando. Acelerei como louco, as curvas me jogando contra a porta. O container atrás balançava, fazendo barulho de algo batendo dentro. Tamp, tamp, ritmado. No retrovisor, nada perseguindo, mas eu sentia olhos nas costas. O rádio chiou sozinho, a mesma voz do locutor de antes, mas distorcida. Corpo encontrado, partes espalhadas, motorista nunca mais visto. Parei só em registro, num posto 24 horas lotado. Tremendo, contei para os colegas e para o frentista. Eles chamaram a PRF. Os policiais chegaram, anotaram tudo, subiram a serra, voltaram horas depois. Nada no Calome 450, parceiro, nem marca de capotamento. Deve ter sido alucinação de cansaço. Riram. Mas eu vi o olhar deles. Sabiam das histórias da Regis, dos desaparecimentos. Entreguei a carga em Curitiba no dia seguinte. O pessoal do frigorífico abriu o container. A carne estava perfeita, temperatura certa. Mas no fundo, escondido entre os cortes, acharam algo que não estava no manifesto. Um pedaço de tecido humano. Pele com tatuagem. Uma rosa no braço. Pertencia a uma mulher desaparecida há semanas. Motorista de app que pegava a Regis à noite. A polícia investigou. Descobriram uma série de acidentes falsos na serra. Alguém capotava carros de propósito, atraía caminhoneiros para ajudar e sumia com eles. Partes apareciam depois, espalhadas no mato. O Uno era o Isca, mas nunca pegaram o culpado. Dizem que é um maníaco que roda a estrada há anos, imitando acidentes antigos. Eu voltei para casa. Tirei uma semana de folga, mas não durmo direito. Toda noite ouço o arrastar molhado no quintal, ou sinto o cheiro de sangue fresco. Às vezes, no espelho do banheiro, vejo uma sombra atrás de mim. Uma mulher de pescoço torcido, olhos vidrados, sussurrando, ajuda. Ainda dirijo, porque a estrada não solta quem ela pega. Mas agora, quando vejo pisca-alerta na neblina, eu acelero. Não paro mais, nunca mais, porque se parar, ela vem e leva um pedaço de você embora. Se você roda a Regis de noite, escute meu aviso. Algumas ajudas não são pedidas por quem precisa, são dadas por quem caça, e a serra guarda a fome eterna. Fique longe daquela curva no Calale 450. Ou reze para que a neblina não baixe na sua vez. Obrigado por ouvir meu caos. Demorei para contar tudo, mas precisava tirar isso do peito. Se quiser saber mais sobre outras noites ruins, me avisa. Mas cuidado, algumas histórias chamam o que não devia ser chamado.